Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo de água bem gelada. Pessoal, esse encontro eu comecei assim, olha, com som, batendo na minha caixinha de fósforo, lembrando um pouco do som do samba, do som da boemia da nossa cidade. Pois é, olha, esse nosso encontro hoje, ele é tão especial que eu vim hoje bem preparada. Meu nome é Carol e eu sou professora de educação infantil. Para você que não está me vendo, eu vou fazer minha autodescrição. Sou morena, tenho um cabelo preto bem cacheado, os olhos pretos. Estou com uma blusa bem colorida. Atrás de mim, muitas prateleiras e objetos decorativos. Aqui na minha mesa, onde eu estou sentada, eu tenho alguns copos, eu tenho alguns outros objetos, eu tenho também uma bandeja. E aí, pessoal de casa, você sabe como se chama o profissional que carrega assim uma bandeja? Ele trabalha em lanchonetes, trabalha em restaurante. Ele é bem habilidoso e consegue equilibrar a sua bandeja, levando os lanches de mesa em mesa. É um profissional que está sempre sorrindo. E com certeza, esse profissional, ele tem a cara da nossa cidade. Esse profissional é o garçom. Pois é, o garçom está sempre por aí nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes, levando a sua bandeja, levando também um pouco de histórias, um pouco de alegria. Pessoal, o garçom é um personagem que habita muitos espaços da nossa cidade. E sabe o que é legal? Ele também é um personagem que conhece muitas histórias de outras pessoas. Sabe por quê? Porque entre ali uma mesa, um lanche, uma bebida, uma conversa, o garçom vai ouvindo as histórias que as pessoas têm para contar. E é assim que o garçom também é um contador de histórias da nossa cidade. O garçom é sim um personagem especial. Agora, pensando bem, esse garçom, se você conhece algum garçom que passeia pelas nossas cidades, entre as belezas, entre os afetos, que observa tudo o que está acontecendo, o que será que o garçom faz com as histórias que ele ouve? Eu acho que ele pode recontar essas histórias, contar para mais pessoas e assim transformar todas essas histórias. Eu conheci um garçom chamado Severino e nós vamos assistir juntos um pedacinho da história do garçom Severino. Ele era um garçom especial que ouvia muitas histórias e aí ele tinha um caderninho e nesse caderninho ele começou a anotar as histórias que as pessoas tinham para contar. Vamos assistir um pedacinho da história do garçom Severino. Eu sempre gostei muito de gente. Desde menino que eu sonhava ir para o Rio, pensando em ser garçom, só para ver gente nova, ouvir história, saber da vida na cidade. Para mim, ser garçom era uma coisa elegante, chique, moderna. Onde eu nasci, lá no interior do Nordeste, só se falava em Rio de Janeiro. Tudo era essa cidade. Meu pai era louco pelo Rio. Vivia cantando um samba do Salgueiro
que era uma comemoração dos 400 anos da cidade. Eu ficava imaginando que quando aqui chegasse, a minha vida ia ser uma avenida de carnaval. E com 15 anos eu vim pra cá, me imaginando assim, um garçom de classe. Quem sabe até depois, dono de restaurante. Mas quando comecei a trabalhar, eu vi logo. O dono vive com dor de cabeça, é conta pra pagar. O bom mesmo é o salão. É ali que a gente encontra a boemia carioca e escuta o freguês conversar. É disso que eu gosto. Então, outro dia me aconteceu um fato curioso. Sentou aqui um pessoal que ficou conversando sobre quem é o carioca. Eu acho que isso vem da nossa origem lá. Tinha um historiador que dizia que o Rio de Janeiro é assim porque o português que veio para cá era do Minho e gostava de festa. Que o negro que veio para cá também adorava festa e o índio mais ainda. Então juntou os três, deu o que deu, o carioca. E por isso o João do Rio dizia que o carioca gostava de estar na rua. E o Rio de Janeiro é uma cidade da rua. Sim. E a nossa identidade está na rua. Aquilo mexeu muito comigo. Carioca gosta de falar muito, né? Nesse mesmo dia, no caminho para o trabalho, eu tinha visto um anúncio que chamou a minha atenção. Olhe, aquilo me deu um estalo. Na hora eu pensei, esse prêmio aí vai ser meu. Foi aí que eu decidi que eu ia escrever uma crônica, juntando tudo que eu já ouvi nesse bar. Como se eu estivesse juntando os caquinhos de um espelho, sabe? De um espelho que eu colecionei das conversas do povo carioca. E aí? Somos todos cariocas? Eu sou, você é? Eu sou, e ele também. Eu sou também. Todos somos. E o que falar da gente? Esse nosso jeitinho. Eu acho que é jeitão. Viram só que interessante? O Severino veio lá do interior do Nordeste e ele queria muito conhecer a nossa cidade, o Rio de Janeiro. E a cidade abraçou o garçom Severino. E aí, ouvindo aquelas histórias e anotando todas as histórias no seu caderninho, ele não esquecia mais nenhuma história. Foi então que um dia o Severino estava voltando para casa depois do seu expediente de trabalho, esperando o ônibus chegar, quando ele viu um cartaz parecido com esse aqui que eu trouxe. E o cartaz dizia assim: concurso de crônicas. Um concurso de crônicas? O que será que é uma crônica? Bom, pessoal, crônica é assim, é uma história como aquelas histórias que o Severino anotava no caderno. Histórias bem pequenas, curtinhas, rápidas, que muitas vezes contam algo engraçado. Então, quando o Severino viu aquele cartaz escrito concurso de crônicas, ele teve certeza que ele tinha bastante história no seu caderninho para participar do concurso. E vocês acreditam que o garçom Severino, contando aquelas histórias curtas, aquelas crônicas, não só participou do concurso, como ele venceu o concurso de crônicas. Olha só que curioso. Só ouvindo as histórias no trabalho dele, para lá e para cá, entre as mesas. Então, curtiram conhecer a história desse garçom? O garçom Severino? Bom, pessoal, já ouvimos a história dele e agora eu vou te convidar a fazer uma atividade comigo. Essa atividade vai ser uma contação de histórias. Você também vai poder fazer comigo uma história bem curtinha,
como se fosse uma crônica, uma história contada de uma pessoa para outra pessoa rapidinho. Mas nós vamos contar essa história através de um desenho. Combinado? Então vamos lá. Para fazer essa atividade com desenho, eu vou precisar de uma folha de papel e de uma caneta. Combinado? E nessa história, conforme eu for desenhando, eu vou imaginando e vou vendo a história acontecer. Vamos começar? Era uma vez um menino. E aqui eu vou desenhar o meu menino. Com a cabeça, o corpo, as pernas e os braços. Era uma vez um menino. A mamãe do menino pediu para que ele fosse até o mercado para comprar algumas coisas. Mas quando ele saiu, ele começou a perceber que estava chovendo muito no caminho do mercado. Mas como ele já estava na metade do caminho, ele achou que era melhor continuar e não voltar. A sorte é que o menino havia levado consigo, sabe o quê? O seu guarda-chuva. Olha só que sorte! Ele levou o seu guarda-chuva, abriu o guarda-chuva e conseguiu se proteger da chuva. Quando chegou no mercado, ele correu logo para se abrigar, olha, embaixo de um toldo do mercado. E lá ele ficou escondidinho, tentando se lembrar do que sua mãe pediu para ele comprar. Ela pediu para ele comprar, sabe o que? Olha, 2 pães. Também pediu para que ele comprasse 2 ovos. Ele logo pensou, eu adoro comer pão com ovo. Quando chegar em casa, eu vou pedir para minha mãe fazer esse pão com ovo. E lambeu os beiços. Ele lembrou que a sua mãe também havia pedido para ele comprar, sabe o que? Olha, 2 bifes. Um bife e o outro bife, para ela fazer na hora da janta. Assim o menino voltou para casa, rápido, correndo, com tudo que ele havia comprado. E quando chegou em casa, o menino já estava com tanta fome que ele ficou com a língua lambendo os beiços. E aqui eu vou desenhar a língua do menino. Essa é uma história que eu fiz para vocês, uma história desenhada. E olha só no que se transformou a história que eu fiz. Virou um cachorro. E assim o menino dividiu o seu lanche com o seu cachorro. Curtiram? Em casa vocês podem também criar uma história e fazer um desenho em cima dessa história. E aí, cada traço que vocês fizerem no desenho, vocês pensam em alguma coisa que essa história pode contar. Pode ser um dia de sol, pode ser um dia de chuva, pode ser um menino pegou o ônibus, pode ser que ele tenha ido à praia. E aí você vai inventando a sua crônica também, sua pequena história. Assim como o Garçom Severino tinha muitas histórias, não é? Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre a história dos garçons na cidade do Rio de Janeiro. Pudemos conversar sobre esse trabalho e descobrimos que ele tinha muitas histórias para contar. Que bom que você ficou até aqui comigo no final do nosso encontro. Eu te convido a assistir sempre os nossos encontros aqui da Educação Infantil. Então, até a próxima. Um beijo e tchau!